Olá a todos, meu nome é João Henrique e hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre as barreiras de contaminantes. Estou cursando Engenharia de Minas no Cefet-MG, Campus Araxá, e a matéria equivalente a esse trabalho é a disciplina de Mecânica dos Solos. O meu grupo é composto pelo Gustavo Vinícius e por mim, João Henrique. E o professor responsável pela disciplina é o professor Leonardo Daciolo. Bom, para início de apresentação, eu vou estar abordando o seguinte tópico. Para que esta obra é empregada, ou seja, qual a utilização, das barreiras de contaminantes? É o seguinte, em virtude da preocupação com a contaminação do sólido do lençol freático quanto à acomodação de resíduos, é gradual a aplicação no sistema de impermeabilização barreiras de rejeito contaminantes para confinamentos dos resíduos produzidos, reduzindo então os impactos ambientais. Bom, antigamente o tratamento desses resíduos era feito de forma quase empírica, sem controle regular da operação, apenas pela comodidade do processo mesmo, e sempre visando o menor custo possível também. Portanto, o método de disposição economicamente mais viável era descarregar os resíduos diretamente nos cursos de rios e solos, contaminando bastante, toda a região. Porém, com a descoberta dos geossintéticos, barreiras antes de infiltração, que tradicionalmente eram compostas por solo compacto, concreto, asfalto e mantas impregnadas com diferentes substâncias, surgiram novos materiais para as barreiras, como por exemplo as geomembranas. As geomembranas são mantas contínuas e flexíveis feitas de um ou mais materiais sintéticos. Possuem baixíssima permeabilidade e podem ser utilizadas como barreira a fluidos, gases ou vapores. As geomembranas são definidas na NBR ISO 10.318, ABNT 2013, como uma barreira geossintética polimétrica. Aqui a gente vê um bom exemplo de uma represa de contenção que está sendo toda impermeabilizada por geomembranas. Se tratando aí do nosso país, o mercado nacional, o Brasil traz diversos trabalhos utilizando geossintéticos, em especial as geomembranas. O uso desses materiais datam do início da década de 1970 no nosso país, principalmente em obras ambientais para armazenamento ou contenção de resíduos, protegendo fundações, taludes e aquíferos da contaminação. Bom, segundo o Vilar, 2004, a maioria dos geossintéticos são utilizados em trabalhos de proteção ambiental, sendo o sistema de contenção de resíduos sólidos, o SCRS, o tipo mais completo e complexo de proteção ambiental. Na tabela abaixo, lista os principais tipos de geomembranas disponíveis, começando então com amplamente utilizado. Teremos aí o polietileno de alta densidade, o HDPE, depois o polietileno linear de baixa densidade, o LLDPE e o policloreto de vinila, o famoso PVC. Agora, os menos utilizados. Teremos aí o polietileno clorosulfonado reforçado, que é CSPER, depois borracha de etileno propileno, que é EPDM, e também terá ele só que reforçado, que é EPDMR. Depois, polipropileno flexível não reforçado, que é o FPP, e o reforçado, que é o FPPR. E por fim, a liga de interpolímero etileno reforçado, o EIAR. Com isso, os estudos constantes para obtenção de melhorias e otimização dos materiais têm auxiliado bastante a minimizar os danos ambientais. Agora, eu vou estar citando alguns exemplos de aplicação da obra. Um bom exemplo são as barreiras de contenção de contaminantes em águas subterrâneas. O controle de contaminantes em águas subterrâneas, usando barreiras de contenção, vem gerando muita discussão, principalmente nos Estados Unidos e na Europa. No Brasil, o uso de tais soluções também está aumentando. Isso para conter o avanço das plumas de poluição nas águas subterrâneas também. Basicamente, elas são escavações em formas de trincheiras que são inicialmente preenchidas com lama bentonítica ou então um material de baixa permeabilidade.
e depois completadas com o material selecionado para então aí conter, desviar ou então encapsular o fluxo de poluentes. Aqui temos uma figura que representa um esquema de cortina vertical para contenção de vazamentos. Nesse ponto, temos o nível da água, né, que segue por aqui. Na superfície temos um tanque com vazamento, onde percebe-se um fluxo contaminado, né? E temos também a representação de um poço de extração de água, seguido por uma cortina vertical, que está sendo responsável aqui pela contenção dos contaminantes, evitando então que o poço extraia qualquer poluente. Um outro bom exemplo de aplicação da obra são as barreiras reativas permeáveis, a BRP. Elas consistem em uma técnica de remediação de pluma de contaminação do lençol freático subterrâneo, lançando espécies reativas no subsolo e direcionando a pluma para fluir através dele. Basicamente, elas promovem ações para reduzir as cargas poluentes a formas ambientalmente aceitáveis. A opção BRP é amplamente utilizada em vários esforços para remediar os poluentes aos níveis exigidos pela legislação ambiental. Aqui temos uma esquemática da barreira reativa permeável, onde, nesse ponto, vemos uma fonte secundária de contaminação que segue por uma pluma de contaminação que vem por aqui até chegar na barreira reativa permeável. Do outro lado, já podemos ver a pluma toda remediada. E como dito, as barreiras são preenchidas com vários materiais projetados para lidar com diferentes tipos de contaminantes. À medida que as águas subterrâneas passam por esses materiais permeáveis, sejam meios porosos ou as próprias membranas, os poluentes são absorvidos ou transformados em compostos inofensivos para o meio ambiente. Nesse tópico, eu vou estar citando algumas variações das barreiras permeáveis reativas. Um primeiro método seria o método de adsorção, onde o material de adsorção é misturado com areia para preencher a barreira. Temos como exemplo o carvão ativado, que pode ser usado para remover compostos orgânicos hidrofóbicos retidos na superfície do material adsorvente. Um outro método seria o método de precipitação, onde as misturas de preenchimento de barreira contêm substâncias que alteram as condições pH, pH das águas subterrâneas, de modo que os compostos não permaneçam mais solúveis. Podemos citar como exemplo o cromo hexavalente, que pode ser tratado como uma barreira preenchida com uma mistura de calcário, convertendo então o cromo em uma forma sólida que precipita na barreira. E por fim, um método de degradação, que pode ser de forma biótica ou abiótica. O material da barreira decompõe os poluentes em compostos novos e inofensivos. Um exemplo seria adicionar uma barreira de ferro metálico, que então estaria decompondo os compostos, ou então adicionar oxigênio e nutrientes que decompõem os compostos orgânicos aromáticos, funcionando como se fosse uma biobarreira. Um bom exemplo que não poderia ficar de fora, se tratando de barreiras de contaminantes, são as próprias barragens de rejeito, né? A mineração é uma atividade complexa necessária para extrair economicamente produtos minerais da crosta terrestre, provocando então alterações ambientais, né? As atividades de mineração incluem a exploração de minérios da natureza e, além dos minérios, que são os produtos de interesse primário, né, existem os estéreis, que são subprodutos resultantes da extração do minério na jazida. E também temos os rejeitos, que são subprodutos resultantes no processo de beneficiamento e concentração dos produtos nas usinas de tratamento. Nessa figura, temos um bom exemplo de como funciona, né, uma barragem de rejeito. Desde a demanda por reutilização da água no processo de beneficiamento, a necessidade de maior aproveitamento da área disponível, o aumento do controle ambiental, o grande risco de acidentes e a pressão de órgãos estaduais e ONGs ocasionaram a melhores formas de disposição dos resíduos. E hoje, o estéreo é disposto por empilhamento e os rejeitos, sem valor econômico, são dispostos nas famosas barragens e diques. As barragens de rejeito possuem também algumas variações, podendo ser construídas pelo método de montante
pelo método de jusante ou pelo método da linha de centro, como veremos a seguir. No método amontante, após a construção do dique inicial, que geralmente é feito com material argiloso ou enrocamento compactado, o içamento é feito colocando os rejeitos em canhões ou hidrociclones, em direção à montante da linha de simetria do dique, servindo então de suporte para o próximo erguimento. Método a jusante. Neste método, a elevação é realizada a jusante após a construção do dique inicial, geralmente também em material argiloso ou enrocamento compactado. E por fim, o método da linha de centro. O método da linha de centro é geometricamente uma solução intermediária entre os outros dois métodos, ou seja, a crista é levantada na direção vertical e o eixo vertical do alteamento condiz com o eixo do dique de partida. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo e vou dar continuidade na apresentação. Vou falar agora sobre os fatores que precisamos considerar no projeto. Primeiro, o desempenho das geomembranas. A avaliação das características de desempenho das geomembranas é requerida para uma adequada seleção do produto a ser utilizado para cada tipo de obra. Eu vou falar as principais de cada categoria. Na primeira categoria é de geomembranas elastoméricas. A principal é a borracha de etileno propileno, EPDM. Suas vantagens são boa resistência às intempéries, boa resistência a baixas temperaturas e fácil emenda, termofusão. Já suas desvantagens é que ela é razoável em altas temperaturas e razoável em resistências químicas. Agora eu vou falar da categoria de geomembranas termoplásticas amorfas. O principal dessa categoria é o policloreto de vinila, PVC. As suas vantagens são resistente mesmo sem reforço, leve em uma única camada, de fácil emenda de elétrica, solvente e termofusão. O desempenho nas altas temperaturas deve ser verificado, grande variação de espessura e grande variação nas composição. Já suas desvantagens são lixivia de plastificantes ao longo do tempo. Em baixa temperatura, as trincas devem ser verificadas e resistência química deve ser verificada. Outra categoria é de geomembranas termoplásticas semicristalinas. O principal é o polietileno de alta e média densidade, HDPE e MDPE. Suas vantagens são excelente resistência química, fácil emenda, térmica e extrusão e grande variação de espessura. Já as suas desvantagens são baixo atrito na superfície, sensibilidade ao tenso fissuramento, difícil acabamento nas emendas e variação térmica, expansão, contração. Fabricação das geomembranas. O processo de manufatura das geomembranas inicia-se com a produção da matéria-prima bruta, como a resina polimérica e também de vários aditivos como os antioxidantes, plastificantes, negro de fumo e lubrificante. Aqui temos alguns tipos de polímero e vou falar dos principais, que é o policloreto de vinila, PVC sem plastificante, e o policloreto de vinila com plastificante. Esses dois aqui. O policloreto de vinila, PVC sem plastificante, ele possui 80% de resina, 10% de carga e de 5 a 10% de negro de fumo, de 2 a 3% de aditivo e 0% de plastificante. Já o policloreto de vinila com plastificante, ele possui de 50 a 70% de resina, 5 a 10% de carga, 1 a 2% de negro de fumo, 2 a 3% de aditivos, assim como no sem plastificante. Porém, a quantidade de plastificante dele é de 25 a 35%. Essas matérias-primas, elas são seguidas e processadas em folhas de geomembranas de várias larguras e espessuras. Comumente, existem 3 processos de manufatura, que são: todas têm polímero mais aditivos. Elas são divididas em 3 tipos: de extrusão, calandragem e espalhamento. A de extrusão, ela não é reforçada. A de calandragem, ela pode ser reforçada ou não. E a de espalhamento, ela é reforçada. Após isso, elas vão seguir para 3 etapas: de fabricação, painel e a instalação.
ensaios em geomembranas. Espessura. Para a verificação da espessura da geomembrana, é realizada a medida em vários pontos do seu plano. Para geomembranas lisas, utiliza-se o método de ensaio da ASTM D5199-2012 e o método D5994-2010 para geomembranas texturizadas. Massa por unidade de área. A massa por unidade de área é uma propriedade física comumente utilizada para caracterizar o peso de uma geomembrana. Ainda preconiza que as amostras devem ter área mínima de 130 cm². A massa por unidade de área também é determinada pela razão da massa pela respectiva área das amostras. As dimensões e massas devem ser determinadas de acordo com o sistema internacional, podendo ser expresso por gramas por metros quadrados. Degradação de geomembranas. Degradação é qualquer reação química destrutiva dos polímeros que pode ser causada por agentes físicos ou por agentes químicos. A degradação causa uma modificação irreversível nas propriedades dos materiais poliméricos. Existem alguns fatores que aceleram a degradação das geomembranas de HDPE, como variações diárias da temperatura, umedecimento e secagem alternada da geomembrana, altas temperaturas e degradação hidrolítica. Os principais fatores de degradação da geomembrana de PVC são os agentes térmicos e ultravioletas. Parâmetros do solo importantes para este projeto. A área de implantação da barragem de Jacobina. Durante o projeto foram realizadas investigações geológico-geotécnicas, através da execução de sondagens mistas e sondagem atrado. A maior parte do maciço ficará apoiada sobre solo coluvionar residual das ombreiras, com constituição argilo-siltosa ou arenosa, com SPT, Standard Penetration Test, entre 19 e 30 golpes. Para a implantação do barramento, foi recomendada a remoção da camada superficial com um metro de espessura. Na região do fundo do vale, foi constatada a camada aluvionar com espessura máxima de 3 metros, constituída por areia siltosa com SPT variando entre 11 e 23 golpes. Outra informação é que, dada a boa capacidade de suporte do material e tendo em vista a hipermeabilização da fundação com geomembrana, não houve a remoção de todo o material. Foi especificada apenas a remoção da camada superficial com 1 metro de espessura, devido à sua natureza orgânica. Nos pontos onde foram detectadas rochas com arestas e pontas, foi recomendado a execução de aterros localizados com solos de empréstimo, antes da aplicação da geomembrana, para protegê-la contra o puncionamento. Curiosidades ou informações adicionais. A técnica de solo reforçado com geossintéticos em aterros de resíduos. Aí vemos uma imagem desse exemplo de aterros de resíduos. Pode ser aplicada para maximização do volume de armazenagem. Criação de diques de solos reforçados aumenta consideravelmente o volume útil das células de disposição de resíduos, aumentando também o período de operação das mesmas. E convencionalmente, os aterros eles são projetados com encostas muito planas, de ordem de 1V para 4H, que é 1 na vertical e 4 na horizontal. Isto implica em grandes extensões de terra que, em muitos casos, são muito caras ou indisponíveis. E as soluções de solos reforçados permitem as instalações de aterros se expandam verticalmente à medida que aumenta a necessidade de mais capacidade e a terra é mais valiosa. A gente vê aqui o exemplo de um aterro mais verticalizado, que essa área dele aqui é bem menor do que os tradicionais. E por último, tem que o funcionamento em encostas íngremes de 45 a 70 graus e podem ser projetadas com várias opções de faseamento. Em casos extremos, paredes de blocos de concretos verticais também podem ser projetadas. Aqui vemos os exemplos. Aqui é a disposição convencional dos resíduos e aqui é a verticalização com solos reforçados. Então, pessoal, essa foi a nossa apresentação. Aqui estão as nossas referências. Espero que todos tenham gostado e muito obrigado.